Acho que a gente falta um minutinho. Vou só convidar todo mundo que já está assistindo a gente. Já temos 54 pessoas aqui com a gente hoje. Boa tarde para quem é do Brasil, boa noite para quem está na Europa e bom dia, quem sabe, para quem está em algum outro lugar. Meu nome é Mariana. Eu convido vocês a mandarem os seus nomes e de onde estão falando aqui no chat, para a gente se conhecer um pouco e saber com quem que a gente está falando. Eu falo português do Brasil, mas espero que todos entendam, mesmo os falantes de outros tipos de português. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar no chat, que eu respondo se tiver alguma dúvida. Hoje a gente está aqui com o Ricardo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele. E acho que a gente já pode começar com uma breve fala sobre esses webinars, pode ser? Vou compartilhar minha tela e vou falar um pouquinho. Opa, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo bem. Estamos te ouvindo, estamos vendo bem. Ok, deixa eu fazer uma tela cheia. Ok. Bom, enquanto o pessoal também vai chegando, eu vou aproveitando para falar um pouquinho sobre a SOA. Ai, sumiu. Bom, hoje a gente está aqui no terceiro dia de uma série de webinars promovido pela Sustainable Ocean Alliance. Meu nome é Mariana, eu sou uma jovem líder da SOA, que a gente vai chamar ela assim daqui para frente. E a SOA é uma organização sem fins lucrativos que surgiu lá em São Francisco, na Califórnia, e hoje já está espalhada pelo mundo inteiro. E tem a missão de desenvolver jovens líderes, cultivar boas ideias e acelerar soluções sustentáveis pela saúde do oceano. Então, é sobre isso que a SOA promove diálogos e hoje a gente está aqui para fazer mais um deles. Então, a missão da SOA tem esse princípio de desenvolver os líderes e cultivar as ideias, e ela faz isso por dois principais programas. Um programa de Ocean Leadership, que é uma plataforma para empoderar jovens, empoderar essa voz da juventude e esses jovens que atuam em questões relacionadas ao oceano, e o programa de aceleração, que é o Ocean Solutions Accelerator, que acelera startups e ideias escaláveis para soluções de impacto no oceano. Dentro do programa de Ocean Leadership, existem várias iniciativas, como financiamento de ações locais, são os Ocean Solution Microgrants. Tem o envolvimento de comunidades para participar do Ocean Youth Forum, que ia acontecer esse ano junto com a Conferência do Oceano, mas também foi adiada, quem sabe, para o ano que vem. Além de expandir a chamada literacia do oceano em português de Portugal, mas que aqui no Brasil a gente chama de cultura oceânica, em inglês é Ocean Literacy, a partir dos Ocean Learning Labs, e também trabalhar questões de advocacy pela saúde do oceano, como, por exemplo, a campanha de Seabed Mining, que é uma campanha criada por jovens para parar a expansão da exploração de minério no fundo do mar. Enquanto eu estou falando, a Eugênia vai mandar alguns links no chat para vocês acompanharem um pouco dessas iniciativas. A comunidade global desses jovens líderes já está espalhada por muitos países no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem alguns. Eu falo do Brasil, por isso estou falando disso, mas nos Estados Unidos e na Europa, em outras partes do mundo, também tem muitas pessoas envolvidas em hubs de Ocean Solutions e também jovens líderes espalhados por aí. Dentro do programa de aceleração, existem algumas principais iniciativas. O programa de aceleração está com uma chamada aberta agora para submissão de projetos até dia 3 de agosto. Então, quem ainda não conhece, quem tem vontade de submeter alguma proposta, o edital está aberto. Fiquem à vontade para entrar no link que a Eugênia vai compartilhar também para quem quiser se inscrever.
Existem algumas opções de financiamento, algumas opções de aceleração e de incentivo para as startups e outras ideias que focam no impacto positivo no oceano. Dentro também da SOA como um todo, existem algumas outras oportunidades de colaboração, que incluem oferecer oportunidades para que jovens participem de eventos que acontecem sobre o oceano no mundo inteiro, como a própria Ocean Conference, que ia acontecer em junho agora desse ano e foi adiada para o ano que vem, assim como incentivar, investir em inovação de negócios relacionados ao oceano e também fazer esse link com parceiros que a SOA tem parceria com mais de 100 empresas que fornecem tanto mentores quanto serviços para os jovens líderes que querem desenvolver projetos nessa linha. A Eugênia está aqui como uma representante super oficial da SOA. O contato dela ela vai passar, se ela não passou ainda, aqui no chat. Quem tiver alguma dúvida ou interesse sobre alguma coisa específica, pode contatar ela. E é isso. Agora a gente vai começar uma conversa com o Ricardo. Mariana, desculpa interromper. Várias pessoas estão a manifestar-se que não conseguem ouvir. Eu acho estranho porque eu consigo e acho que há várias pessoas que conseguem. Não sei se consegues desligar o micro e ligar, pode ser que haja alguma diferença. Vou fazer isso. Mas eu aconselho quem está com problemas, se calhar é melhor sair e voltar a entrar, porque acredito que os problemas devem ser nas plataformas próprias. Sim, pode ser. Mas espero que todos estejam me ouvindo. Vou deixar o microfone mais perto da boca para poder falar mais alto. Agora sim, acho que agora está toda a gente, pelo menos, manifestar-se que sim. Obrigada, desculpa, Mariana. Obrigada a você, Eugênia. Esse webinar faz parte de uma série de webinars do Brasil que estão acontecendo essa semana. Quem participar de 4 webinars vai ter direito a um certificado e também vai aprender muitas coisas, porque são temas muito interessantes. Eu vou parar meu compartilhamento aqui, para que o Ricardo também possa fazer sua apresentação. O Ricardo Gomes, que está aqui com a gente e vai conversar com a gente hoje. Ele é bacharel em Biologia Marinha pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. É fotógrafo e produtor de documentários. Ele é diretor do Instituto Mar Urbano e tem uma grande experiência em comunicação do oceano, comunicação de questões relacionadas ao oceano, e vai contar um pouquinho hoje sobre o trabalho dele, que é super inspirador. Obrigada, Ricardo, pela presença e por essa oportunidade de conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Obrigado, Eugênia, pelo convite. É uma honra estar aqui com a Mariana também. Trabalho uma jovem super inspiradora, né? E eu acho que eu demorei um pouco para acordar, né, para essa urgência da gente trabalhar pelo oceano, né? De entrar numa economia sustentável azul, né? Na minha própria vida, né? Mas nunca é tarde, né? Às vezes as pessoas acham, pô, isso é só para os jovens, né? Mas eu considero que a grande mudança na minha vida eu fiz com 50 anos, né? Coloquei uma criança no mundo e lancei um filme na Conferência do Oceano da ONU em 2017 em Nova York, né? Eu venho filmando profissionalmente o fundo do mar no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. Mas por um bom tempo, assim, eu filmava nas minhas horas livres, né? Eu tenho uma produtora de vídeo e nunca foi assim o meu ganha-pão, né? O meu trabalho principal. E a vida passa muito rápido, né? Eu acho que agora na pandemia, na quarentena, a gente está vendo o que realmente importa na vida, né? As coisas que a gente achava que a gente dava um valor, a gente está vendo hoje que não tem valor nenhum, né? Eu acho que hoje você conseguir viver com um propósito de vida, né? Você é um verdadeiro milionário, né? Meus avós já falavam lá no interior do Brasil, eles tinham um ditado que falavam assim que caixão não tem gaveta. Eu não sei se em Portugal tem esse ditado, né? A gente fica achando que vai trabalhar para deixar uma
um apartamento de herança para o nosso filho, que vai construir um patrimônio. A gente agora, com essa pandemia, está vendo que isso não vale nada, né? Todo o dinheiro da economia mundial hoje, se tivesse uma cura para o Covid, essa cura valeria todo esse dinheiro, né? E hoje a gente está vendo mais do que nunca, né? Dentre tantos serviços ecossistêmicos que o oceano presta para a gente, né, sem os quais a gente não sobrevive, né, tinha lá, sempre teve um deles lá, né, que é a obtenção de novos fármacos, né, novas moléculas para a gente fabricar remédios. A gente tem aí há décadas que a gente já extrai esponjas marinhas, onde a gente usa compostos para a cura da AIDS, do câncer, e está tendo uma corrida agora muito grande e a gente, o mundo já acordou, né, para essa farmácia que é o oceano, né? A gente tem estudos aí na TU Freiberg da Alemanha, desde 2014, eles estudam uma esponja marinha muito comum do Mediterrâneo que produz antivirais fortíssimos que matam o vírus do Covid-19. Na França, a gente já, desde abril, já estão tratando doentes lá com Covid com o extrato da hemoglobina de um poliqueta marinho, que transporta o oxigênio de uma maneira 40 vezes mais eficiente do que a hemoglobina humana. Aí eles conseguiram isolar essa molécula e fazem um tratamento, né, com essa molécula isolada, e esse paciente que antes precisaria ser atendido numa unidade de tratamento intensivo, quando ele recebe esse extrato da hemoglobina da poliqueta marinho, ele consegue respirar e não precisa ir para o cuidado intensivo, ele libera um leito de hospital. E assim, dezenas de outros estudos, o teste, né, o kit para identificar o Covid, feito com enzimas de fontes hidrotermais de grandes profundezas, né? Enfim, a gente está acordando, né, de uma maneira mais drástica, né, para a importância do oceano na nossa vida, né? E eu acho que esse momento é um momento muito interessante também, né? Assim, todo o meu trabalho que eu fiz aqui no Rio de Janeiro nesses últimos 20 anos, né, foi baseado em querer mostrar a beleza da vida marinha para inspirar as pessoas, né? Porque para a gente mudar, né? Isso a Raquel Costa da Escola Azul, foi ela que me falou isso naquele encontro que a gente teve preparatório da década do oceano, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mudei o roteiro do filme que eu estou fazendo sobre os rios aí de Portugal em função da entrevista com a Raquel, que é quando a gente muda alguma coisa na nossa vida, quando a gente tem uma ruptura, né? E a Covid, ela causou várias rupturas, né, na sociedade, rupturas dentro de cada um de nós, mas existem rupturas hoje que podem ser feitas, né, através da beleza da biodiversidade marinha que ainda está presente. A gente ainda consegue se inspirar e mudar a nossa vida, né, inspirado pelas baleias, inspirados pelos cavalos marinhos, inspirados pela rica biodiversidade marinha. E eu fundei uma ONG, né, nos últimos 2 anos, que é um Instituto Mar Urbano, justamente para a gente redescobrir, né, os grandes oceanos urbanos, né, o mar que está beirando as grandes metrópoles, a beira-mar que a gente tem no mundo, como Rio de Janeiro, Lisboa, né, onde a gente acha que a vida não está mais ali presente, né, que o mar já não tem mais a vida, quando a gente mergulha e mostra que mesmo aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, a vida persiste e insiste, né? A gente aumenta uma chance de causar uma ruptura interna dentro do coração de alguma pessoa, né? Porque a ciência já sabe tudo o que tem que saber há mais de
3 décadas, né, para a gente salvar o oceano, né, e nada acontece, né? Eu acho que essa lacuna, né, que a ciência deixou na comunicação com a sociedade, né, a gente está sentindo muito ela aqui no Brasil agora, com esse governo que a gente tem. A gente está vendo um desmonte em tudo que foi construído a nível de pesquisa científica, de investimento em educação. São cortes de milhares de bolsas de doutorado e mestrado, cortes de verbas para pesquisa. Até o pessoal que estava pesquisando o SARS-CoV relacionado ao Covid perderam bolsas de mestrado, doutorado, é uma coisa inacreditável, né? E a população não se manifestou. Ninguém, às vezes, não fica nem sabendo que esses grandes cortes, que esse grande retrocesso na ciência e na educação está em curso no Brasil agora, né? E aí a gente tem que fazer também uma meia-culpa, né? No processo, né, da produção científica, né? Ele sempre foi muito relapso com a questão da comunicação com a sociedade, na produção, né, do conteúdo de divulgação, na produção de um canal de YouTube profissional. A ciência no Brasil ela está sempre muito dependente da grande mídia. Se não é um jornalista do jornal que liga para você, Mariana, para saber o que você está fazendo, a população não fica sabendo disso. E você pode estar descobrindo a cura da AIDS, a cura do Covid, ninguém vai ficar sabendo, né? E aí, por ninguém ficar sabendo, né, que a gente tem um país de dimensão continental, com milhares de pesquisadores, com pós-doutorados, fazendo pesquisas importantíssimas para a ciência mundial, né? A gente está vendo esse retrocesso. E, por um acaso do destino, eu me formei em biologia marinha. No mesmo ano que eu estava me formando, a minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral, com 43 anos de idade. Eu tinha 21, minha família se mudou do Rio de Janeiro e eu tive que sobreviver da pesca. Eu já fui pescador profissional, mergulhei na Baía de Guanabara pescando polvos e garopas, né, para vender cada uma unidade, né? Mas eu senti uma dor muito grande quando eu matava um polvo, matava uma garopa, doía dentro do meu peito. Eu falei, isso não está certo. E quando eu ganhei um cachorrinho de presente, a primeira noite que o cachorrinho dormiu na minha casa, eu nunca mais matei bicho nenhum. E eu comprei uma filmadora e comecei a filmar aquelas pessoas que foram meus companheiros de trabalho da época que eu fui pescador. E lancei meu primeiro filme, que foi O Mar Urbano, que eu lancei em 2014. E nesse inteirinho, né, nesses 14 anos, acompanhando a vida de 5 personagens, né, eu fui trabalhar como fotógrafo num grande jornal aqui do Rio de Janeiro, trabalhei em várias revistas, vários jornais. Eu parei por 6 anos como subeditor de fotografia do jornal O Globo e eu pude conviver, né, no dia a dia de um grande jornal, de uma redação de jornal. E me considero hoje muito mais jornalista do que biólogo, assim, de ficar entendendo. Se eu te conhecer, for lá no seu laboratório, eu falo, nossa, isso aqui que você está fazendo rende uma matéria de jornal muito legal. Vamos ligar para alguém e vamos divulgar isso, que a população tem que ficar sabendo disso, né? E nisso, essa fusão, né, dessas duas coisas, do jornalismo com a biologia marinha, resultou na penetração do meu trabalho aqui no Rio de Janeiro e até mesmo internacionalmente, né, com a Conferência do Oceano e outros veículos de comunicação de fora do Brasil também. Fui parar lá na BBC de Londres, eles falaram lá que eu era o Jacques Cousteau dos pobres, que eu fazia tudo aqui meio de qualquer jeito, né? Mas, enfim, eu considero até um elogio. Está assim meio pejorativo, mas considero um elogio. E aí, quando eu lancei o primeiro filme, o Baía Urbana, eu acho que eu vou até colocar sem som, eu vou continuar falando por cima, o trailer do primeiro filme, do Mar Urbano, que foi esse que eu terminei em 2014. Quer ver? Tem tanta coisa para mostrar para vocês aqui.
Share. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Você está vendo aí, Mariana? Sim, tô vendo. Você está vendo sem áudio, né? Só aparece Sim. o áudio de eu falando aqui, certo? Certo. Então, tudo bem. Esse foi o filme que eu terminei em 2014, que foi parar na Conferência do Oceano. Quando o mundo inteiro estava falando que a Baía de Guanabara estava morta, que a gente ia fazer os Jogos Olímpicos aqui, que era uma vergonha, fizeram um sepultamento simbólico da Baía de Guanabara com um caixão preto na praia de Botafogo e centenas de reportagens falando que a Baía de Guanabara estava morta. E eu estava lançando meu filme sobre Copacabana e Ipanema e eu falei, cara, ela não está morta. Eu acho que uma notícia falando que ela está viva vai inspirar muito mais as pessoas do que uma falando que ela está morta. Porque quando alguma coisa morre, a gente vai, enterra e segue a vida, né? E se ela já está morta, se você deixar um lixo a mais ou um lixo a menos ali, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Eu queria ter mostrado o trailer do Mar Urbano, mas enfim, depois eu pego ele aqui. Deixa eu... Cadê a coisa de... Ah, tá aqui. Stop sharing. E aí, eu estava acabando de lançar um filme sobre Copacabana e Ipanema, começaram essas notícias falando que a Baía de Guanabara estava morta, e eu pensei, pô, vou fazer um filme mostrando que ela ainda está viva. Vou mostrar a metade do corpo que ainda está cheia, vou mostrar o resto de vida que existe na Baía de Guanabara. E a gente tem no jornalismo, né, um jargão, eu não sei como é que tem essa palavra em português de Portugal, mas tem uma máxima do jornalismo que diz: quando o homem morde o cachorro, isso vira uma notícia de jornal. E eu tinha um grande furo de jornal. Eu tinha a Baía de Guanabara viva para mostrar para todo mundo que ela ainda estava viva, né? E aí deixa eu vou compartilhar de novo aqui. Foram mais de 40 reportagens grandes, com mais de 2 horas e 30 minutos de noticiário de televisão falando que a Baía de Guanabara estava viva, né? Em sites do Brasil e fora do Brasil. Esse aqui a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é o documentário de Lisboa, não é esse ainda. Mas, enfim, passando rapidamente para vocês, né? E o que eu achei interessante é quando a gente faz um documentário, aqui, pelo menos no Brasil, quando ele é um sucesso de bilheteria, 10 mil pessoas pagam para assistir esse documentário no cinema. Eu sabia disso e sabia que a penetração na mídia poderia ter um impacto também no meio ambiente, com uma mudança de percepção das pessoas com relação a esse espaço, a Baía de Guanabara, né? Como se a gente estivesse preparando um terreno para plantar na cabeça das pessoas que aquele ambiente ainda estava vivo e que ainda existe esperança para a Baía de Guanabara. E aí foram reportagens grandes, tipo o nosso maior jornal, o Jornal Globo, quando lançaram a notícia, deram a capa do jornal, a capa da revista de domingo, que é a revista que sai no domingo no jornal, com 10 páginas de reportagem dentro, né, do jornal. E aí veio o grande casamento da minha profissão de jornalista com a de biólogo marinho, onde eu me preocupei em cada palavra, em cada momento, né, de passar a mensagem, né, passar a mensagem das mudanças climáticas, passar a mensagem da acidificação oceânica, passar a mensagem da poluição por nutrientes, passar a mensagem da perda de biodiversidade massiva que a gente está enfrentando hoje, né, com a iminência de até o final desse século a gente perder, serem extintas 1 milhão de espécies, né? E isso foi passado, né, em matérias que às vezes saía uma matéria impressa assim de uma página inteira,
Essa matéria saiu, essa última que saiu tem 3 semanas. Quando acabou a proibição para o banho de mar, eu fiz um mergulho para ver se os peixinhos estavam mais mansos, né? Assim, se eu ia conseguir me aproximar deles. Realmente, eu consegui me aproximar mais dos peixinhos. Eu fotografei pela primeira vez esse peixe, que é um peixe da família dos budiões. É um peixe que ele come as algas que crescem em cima dos corais, né? Ele tem a boca fusionada em forma de bico e consegue raspar as algas que estão em cima dos corais. É um peixe importantíssimo para os recifes de coral. E eu consegui fazer uma foto na Baía de Guanabara de um peixe que é comum no Mar do Caribe. Assim, quando a gente tem um álbum de figurinhas, né? Figurinha premiada. Mas deram o devido destaque, né? A gente conseguiu conversar sobre isso num veículo de grande circulação aqui no Brasil. E nisso, né? Essa stop sharing. Nisso vem o tema, né, do nosso webinário, né, que é a divulgação científica, né? Você vai esperar alguém te ligar ou você vai arregaçar as mangas, ver o que você está fazendo, principalmente se inteirar do momento, né? Aquele momento era o momento que era o primeiro dia que o banho de mar foi liberado. Falei, cara, é na hora, fazer um mergulho, mostrar a fauna marinha nesse primeiro dia de liberação após a quarentena, né? Vai virar uma notícia de jornal. E virou uma notícia de jornal, virou um vídeo que teve milhões de views no site do jornal. Então, assim, esse é um trabalho que eu já tinha feito no primeiro filme, que foi o Mar Urbano. Eu repliquei no Baía Urbana, né? E teve resultados concretos e mensuráveis, né? Às vezes, assim, a gente perde muito tempo da nossa vida correndo atrás do caminho errado, né? Enquanto eu estava com a minha produtora de vídeo, que eu não estava 100% dedicado para o oceano, né? Eu comecei a fazer casamentos e filmar noivos e noivas se casando, porque aquilo dava muito dinheiro. E teve um momento da minha vida que eu falei, cara, eu nasci para fazer casamento, eu estou ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida, né? E a vida passa muito rápido, passa num segundo. Eu comprei um apartamento, financeiramente foi muito bom. Eu comprei um apartamento, eu moro de frente para a Lagoa, numa área nobre do Rio de Janeiro, foi ótimo, né? Para mim, assim, a nível financeiro. Mas aí veio o segundo momento. Veio esse filme da Baía de Guanabara e eu entendi, né, que a minha filha nasceu, eu completei 50 anos, e aí caiu uma ficha na minha cabeça, né? Assim, todos esses sites da ONU, da FAO, a gente tem muitos dados. Nos últimos 50 anos, o homem já pescou 90% dos grandes peixes do oceano, já acabamos com 50% de todos os recifes de coral. A gente tem tantos dados, né? Eu falei, caraca, eu fiz 50 anos, cara. Eu vi, né, isso acontecer na minha vida, né? O que eu estou deixando para minha filha, né? Quando ela fizer 50, ela não vai querer saber de um apartamento, ela não vai querer saber de dinheiro, ela não vai querer saber de nada disso, né? Ela vai querer saber de um mundo ainda habitável, ela vai querer saber de respirar um ar puro, ela vai querer saber de dar um mergulho na praia. Isso é que vai valer, né, para essa geração que está nascendo agora, né? E isso veio associado, né, com esse negócio da gente sair da nossa zona de conforto, né? Para fazer esse documentário que estreou na ONU, o Baía Urbana, a parte da ajuda que eu tive de várias pessoas que me ajudaram com o roteiro, com a pesquisa, pessoas importantíssimas que fizeram a trilha sonora. Eu tive a ajuda de um dos maiores músicos da MPB brasileira, que é o Pedro Luiz, também cantado e conhecido aí em Portugal. Pedro Luiz compôs 2 músicas para o documentário Baía Urbana, 2 músicas originais para o filme, e o pessoal que toca com ele no monobloco, o Léo Saad, fez mais de 20 composições instrumentais para o filme, né? E então eu posso falar da parte que eu mergulhei sozinho, porque eu gastei todo o meu dinheiro na música. Eu não tive como pagar alguém para mergulhar comigo, nem alugar um barco.
Eu saía de casa, a maioria das vezes à noite, que é quando a gente consegue controlar melhor a iluminação, e os peixinhos são mais acessíveis. De dia eles são ariscos, tem muitos mergulhadores com arpão, então eu fiz quase que todos os mergulhos à noite. 42 excursões à noite, sozinho na Baía de Guanabara. Hoje eu não faria isso, não teria essa disposição e essa coragem, né? São mais de 60 quilos de equipamento. Eu sozinho não conseguia carregar todo o equipamento. E aí tem o problema de ser assaltado à noite no Rio de Janeiro. Você está sozinho. Eu parava o carro, eu tinha que levar o equipamento para a beirada das pedras ou de alguma praia para dali pular e nadar mais de 1, 2, 3 horas nadando, filmando o fundo do mar. E eu saía de casa assim, eu não consigo carregar isso sozinho. Beleza, então eu não saio nem de casa. Mas eu saía de casa todas as vezes, sem saber se eu ia conseguir chegar na praia. Aí eu pedi o guardador de carro uma ajuda, pedi alguém que estivesse passando na hora, ô fulano, me ajuda aqui. Algumas dessas pessoas viraram amigos, estão nos créditos do filme, né? São desconhecidos que viraram conhecidos, né? Tinha um vendedor de cerveja que ficava na mureta da Urca, bem na Baía de Guanabara, vendendo cerveja à noite. Ali não sei se você já foi lá, ou se você conhece. E o nome dele é Tenório, ele tem um braço só. O pessoal chama ele de Cotoco, né? Um apelido meio pejorativo. Mas às vezes eu dava uma gorjeta para ele estar vendendo cerveja, eu colocava todo o meu equipamento num barquinho de 1,5 metro de comprimento, esses barquinhos que o pessoal usa para chegar nos veleiros, colocava o cilindro de mergulho, o equipamento de foto, o cotoco, ele ia em pé no barco porque não dava para ele ir sentado, e eu ia do lado de fora, batendo perna. Não cabia 2 pessoas no barco. E com esse capitão de um braço só, a gente atravessou a Baía de Guanabara. Então, assim, e o filme foi feito e foi exibido na Conferência do Oceano, né? E toda vez que eu saía de casa, a minha mulher estava grávida ainda, esperando a Nina, eu só falava para ela, ó, eu estou indo mergulhar, eu saía às 11h30 da noite, a maré estava cheia, sempre com a Baía de Guanabara, a água é muito suja, então só me interessava filmar com a água limpa, na maré cheia, com a corrente certa. Aí, assim, era lei de Murphy, era certo que essa hora ia ser sempre de madrugada, numa hora inconveniente, e às vezes eu saía 11h30 da noite, meia-noite, eu saía para mergulhar sozinho. E avisava a minha esposa grávida, falou, se eu não voltar até amanhã, às 8 horas da manhã, você avisa a polícia e o corpo de bombeiro que a Baía de Guanabara é fechada, eu vou parar do outro lado, em algum lugar eu vou parar, mas eu volto para casa. E aí eu ia e fazia o filme, né? Mas assim, para que eu estou contando esse caso, né? E eu pensei muitas vezes depois, pô, será que eu sou um idiota? Para que eu me arrisco tanto, né? Pô, a primeira lei que a gente faz o curso de mergulho é nunca mergulhar sozinho, né? Aí, pô, eu mergulhava sozinho à noite, com todos os perigos possíveis e imaginários, e sempre o peixinho que eu queria filmar, ele aparecia quando o meu ar estava acabando. E aí eu ficava no fundo até dar a última respirada e fazia uma subida de emergência. Eu falei, não, se tiver algum instrutor de mergulho aqui, vai achar assim, que esse cara não presta, né? Assim, não, fazia tudo errado. E eu voltava no outro dia, eu ficava arrependido. Pô, me arrisquei demais, né? Para que eu me arrisquei tanto assim, né? E tinha dias que eu, no meio da água, eu falava, cara, será que eu vou chegar vivo em casa hoje? Será que eu vou ver esse filme ser lançado, né? E aí a Nina, minha filhinha, nasceu. E eu entendi que não era um filme sobre a Baía de Guanabara. Era um filme sobre a Nina. Era um filme que trata do futuro da minha filha. Era um filme para deixar para ela, né? É um filme que mostra, né, que sem a biodiversidade marinha não vai existir espécie humana, não vai existir futuro para minha filha, né? E aí aquilo me deu uma paz, uma tranquilidade tão grande e um outro entendimento do que significa a gente desencarnar, o que significa a gente morrer, né? Eu acho que muita gente está pensando isso hoje, né, na pandemia, né? O que significa a gente estar vivo aqui agora, né? Qual é o propósito da minha vida, né? O que eu estou fazendo com a minha vida?
Eu juro para você, se eu não tivesse aqui agora conversando com você, tivesse só você e a Eugênia mostrando o meu filme e falando que eu desapareci no meio das filmagens, né? Cara, eu garanto a você, eu ia estar mais vivo do que eu estou aqui. Eu tenho essa certeza hoje de quando a gente tem um propósito de vida, de quando a gente está pensando para fora da gente mesmo, quando a gente está lutando por alguma causa socioambiental, a gente não morre. A gente faz parte desse planeta, né? A gente faz... Se a vida nasceu no oceano, né? Eu acho que nosso espírito também nasceu no oceano, né? E, de alguma maneira, né, esse medo, né, que nos paralisa, esse medo da morte, esse medo do fracasso, né, que faz com que a gente não saia da nossa zona do conforto, né, esse medo só atrai tudo que a gente mais teme, né, inclusive a nossa própria morte. Quando eu falo de morte, é a morte do nosso sonho, né? E eu vejo hoje, né, com a trajetória do filme, nas escolas que eu fui, nas universidades que eu fui convidado para participar de bancas de teses de final de curso, de alunos que ficaram inspirados com esse trabalho, né? E eu vejo que aí eu passei disso, né? Eu passei desse plano físico, né? Não é mais o meu sonho, é um sonho que está compartilhado com mais pessoas, é um sonho que vai continuar vivo, mesmo depois que eu já não estiver mais aqui. E isso não tem valor. Eu não troco um dia da minha vida hoje, vivendo o meu sonho, por toda a minha vida que eu tive antes, né? Correndo atrás de dinheiro, de casamento, né? Enfim, eu estava iludido, né? Pelos bens materiais, iludido pelo dinheiro. E eu tive uma felicidade, uma surpresa muito grande há 2 anos, quando eu paguei uma assessoria de comunicação para medir o impacto do meu trabalho, para contabilizar todas as reportagens que eu fiz, todas as vezes que a televisão mostrou o fundo do mar da Baía de Guanabara, e calcular isso em dinheiro para ver se alguém quisesse contratar uma campanha publicitária do bem, uma campanha para promover a vida no oceano, quanto custaria essa campanha? E isso já há um tempo atrás, já depois de outras reportagens que saíram hoje, né? Na época que agora o real se desvalorizou muito, né? Mas eu vou falar a cifra em euros, né? Isso gerou uma campanha de 3 milhões de euros do meu esforço sozinho, de chegar em casa, ligar para um jornalista, insistir para fazer uma matéria, falar que eu tinha feito a foto do peixe morcego, que tinha feito não sei o quê, de fazer esse esforço de formiguinha, né? E isso é quase 10 vezes mais do que vale o meu apartamento hoje. E aí eu fiquei pensando também, cara, que hoje, né, sabendo o que a gente sabe, sabendo de todas as injustiças socioambientais que estão acontecendo hoje, sabendo de todas as pessoas que estão morrendo de fome, de doença hoje, não fazer nada hoje significa estar acumulando um karma, às vezes maior do que estar fazendo alguma coisa negativa. Significa um karma, às vezes, maior do que estar matando uma baleia, um golfinho. Então, a gente participar, né, desse processo, né, de transformação que está acontecendo agora, né, é também a gente se conectar com a natureza. E se eu estou aqui hoje falando com vocês, se eu montei essa ONG, esse instituto, né, foram porque coisas que eu considero milagrosas aconteceram no decorrer desse caminho, a partir do momento em que eu abri mão da minha segurança financeira em prol desse sonho, né? Esse sonho também começou a me ajudar. Eu acho que a natureza também começou a conspirar a meu favor. E coisas que antes eu imaginava que eram impossíveis de serem conseguidas, né? Essas coisas vieram naturalmente, sem que eu fizesse esforço nenhum.
todo o esforço que eu fiz aguentando. Eu fiz 400 casamentos, 400 noivas malucas que quase me infernizaram, que quase fui internado no hospício, né? Para com muito custo conseguir comprar meu apartamentozinho, né? As coisas agora, elas acontecem naturalmente. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, você vai participar da Conferência do Oceano lançando um filme, eu ia rir da sua cara e falar, Mariana, você está louca, eu nunca vou participar da Conferência do Oceano, né? E eu fui participar da Conferência do Oceano. Essa campanha da Baía de Guanabara, ela gerou uma mudança de olhar da população do Rio de Janeiro com relação à Baía de Guanabara. E quando a gente pensa no número de jovens que tem hoje, né, que deixam de sonhar porque tem medo do fracasso, medo do tamanho do desafio, a gente começa a contabilizar, beleza, e se eu não tivesse feito esse filme, né? A Baía de Guanabara ia estar considerada morta, decretada, sepultada, né? Esse movimento começou depois disso, como outras pessoas. Eu tenho um amigo aqui, o Mário Moscatelli, que sozinho replantou o manguezal da Lagoa Rodrigo de Freitas, levando muda por muda de manguezal. Ele sozinho conseguiu fazer o replantio de quase 7 quilômetros de orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje esses mangues estão com 4, 5 metros de altura. A fauna associada já voltou, os caranguejos voltaram, os pássaros voltaram, até as capivaras, os grandes roedores voltaram, né? E se o Mário não tivesse tido essa iniciativa, né? E aí eu toco nesse ponto que eu acho que é fundamental, né? Que é a gente saber, né, que cada um de nós, cada um dos 7 bilhões de pessoas no planeta é diferente. E justamente por causa disso, você, Mariana, Eugênia, vai enxergar o oceano de alguma maneira, vai fazer uma peça de teatro, você vai montar essa super empresa que dá essa assessoria para a gente ganhar escala, conseguir fazer com que isso seja replicável, né? E cada um vai pensar o oceano de uma maneira diferente, né? E eu acho que a ciência, os bons cientistas já acordaram para isso, já acordaram para o valor da ciência cidadã. Muitas organizações, né, internacionais já acordaram, né, e já não desprezam mais o que o pescador fala, que às vezes a solução para um problema que a ciência não consegue decifrar está num pescador que aprendeu com a avô, até o El Ninho lá do Peru, né, foi descoberto assim. Os caras já sabiam há gerações que de tempos em tempos a corrente quente chegava lá no Peru, e por causa disso os cientistas foram e começaram a estudar o El Ninho, né? E justamente pelo fato, aí eu pego a sua história de vida, a sua genética, o local onde você vive, o fato de eu ter, literalmente, ter que ter sobrevivido da pesca, viver com os pescadores, viver com os jornalistas, ter feito biologia marinha, tocar violão, conhecer o Pedro Luiz, que compôs as músicas, né? É uma série de pequenas coisas que juntas, né, elas transformam a sua vida. E quando você vê, você está vivendo a vida que a vida escolheu para você. Cada um de nós tem uma missão, né? E esse momento que a gente vive hoje, se eu estou aqui, você, Mariana, está aí, a Eugênia, eu não consigo ver todo mundo que está participando, né? Mas quem está participando está debaixo de um teto, está com uma internet, Wi-Fi, né? E se hoje, né, a gente, nesse momento, não começa a agir, fazer alguma coisa, é muito pior do que há 10, 20 anos atrás, porque hoje eu me sinto na responsabilidade de continuar agindo. Eu estou desligando aqui essa conferência. Amanhã tem uma expedição que eu consegui um barco emprestado, voluntários, 4 cilindros de mergulhos. A gente vai filmar as raias da Baía de Guanabara e vamos capturar um ofiuroide invasor que está atrapalhando o desenvolvimento de vários invertebrados marinhos na Baía de Guanabara. Tudo assim surgiu do nada, com a ajuda de voluntários,
estou montando essa mega expedição. Se hoje eu tenho condição de fazer isso, né, eu faço. Eu não faço mais só por mim e pela minha filha, que hoje tem 3 anos, né? Eu faço por essas 1000 pessoas que morreram de Covid, que nem sequer acordaram vivas no dia de hoje. Eu faço por aqueles cientistas que dedicaram a vida inteira pela ciência e morreram ontem e não acordaram vivos hoje. Eu faço por esses trabalhadores que foram jogados na linha de miséria, que não têm o direito e a chance de pensar em sustentabilidade, que é a maioria da população desse planeta hoje, né? Se eu posso pensar num oceano azul, numa economia sustentável com o oceano, né? Eu tenho essa obrigação. Eu vou dedicar minha vida para isso, né? Porque eu posso. Eu acordei vivo hoje. E a gente, né, nessa pandemia, a gente passa por diversos momentos, né? É um turbilhão, né, assim, de improdutividade. Tem dia que eu não consigo ler uma página de um livro, né? Mas aí eu penso nisso. Eu penso, caraca, eu tenho que estar, graças a Deus, de estar vivo. Estou com 52 anos, estou com a força, me sinto também um jovem embaixador, embora eu não seja tão jovem, mas eu estou com a disposição que eu tinha quando eu tinha 20 anos, né? E estou tocando para frente, assim, eu acho que coisas que aconteceram agora desculpa se eu falei demais, se você quiser me interromper, Mariana, se fica à vontade. Eu vou contar 2 exemplozinhos que aconteceram no meio das filmagens, né? Assim, de sair de casa sem saber se eu ia conseguir fazer a filmagem, né? Coisas que aconteceram que a matemática não consegue explicar, porque a ciência não consegue explicar tudo que acontece na nossa vida. A gente tem que acreditar que alguma coisa vá além da ciência. A gente tem que acreditar que a gente pode chegar num caminho que a gente não está conseguindo ver, que a matemática não consegue explicar. A gente tem que conseguir pensar para fora da caixa, né? Pensar além da curva, pensar num lugar que a gente não consegue ver hoje, mas esse lugar já existe, ele já está ali, ele está pensando, ele está precisando, né, de que mais pessoas, né, consigam pensar para fora da caixa, né? Pensar nesse futuro que a gente não consegue enxergar e acreditar também, acreditar na sorte. Acreditar que a gente pode ir por um caminho e quebrar a cara, mas tudo bem. Se muitos forem nesse caminho, alguns vão ficar na metade e alguns vão conseguir chegar lá. A gente não tem que ter a certeza de que a gente vai chegar no final desse caminho, né? Porque esse momento que a gente vive, traduzindo no 2 mais 2 são 4, a gente está vivendo uma guerra. E agora, com o Covid, a gente começa a ver as pilhas de mortos aparecendo, né? Pela nossa degradação ambiental, pela nossa falta de investimento na ciência, pelo nosso descaso ambiental. Mas essa guerra que a gente vive hoje é uma guerra contra o dióxido de carbono que está na atmosfera, aquecendo o planeta, aquecendo o oceano e acidificando o oceano, pondo em risco centenas de milhões de pessoas, né? A gente tem aí hoje 3 bilhões de pessoas que dependem do mar para se alimentar, com mais de 1 bilhão de pessoas que dependem do mar como segurança alimentar. Então, esse processo de mudanças climáticas vai colocar centenas de milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade até o final desse século. A gente tem uma guerra contra a ignorância, que causa tudo que a gente está vendo de ruim hoje nesse planeta, com os governos de ultradireita negacionistas, né, assumindo o poder e negando a ciência. Então, a gente tem essa obrigação de tentar andar por um caminho que a gente não enxerga, assumindo o risco de não conseguir chegar onde a gente quer chegar, assumindo o risco de, se for preciso, né, ir para a rua, pegar em armas para lutar pelos direitos humanos, né, sabendo que você pode ser preso ou pode acontecer alguma coisa com você. É esse caminho que a gente vive hoje na ciência também, acreditar em alguma coisa, sabendo de todos os riscos e ainda assim seguir por esse caminho. E aí
é muito interessante quando a gente começa a andar nesse caminho. Se eu fosse falar aqui em religião, né? Eu falei, esse caminho da natureza, para mim, é o caminho de Deus, embora eu não seja um católico, assim, a minha religião é a religião de acreditar que existe um Deus só, né? Existem coisas que a ciência não consegue explicar. E tem uma frase muito simples, né, dos católicos que dizem que quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá dois na sua direção. Isso para a gente, né, que está ligado com as ciências oceânicas, né, eu acho que quando a gente dá um passo na direção do oceano, essa força maravilhosa que gere o oceano, ela dá também dois passos na nossa direção. E assim, estava fazendo o filme sozinho, filmando a praia cheia em Ipanema, e pensei, poxa, tudo que eu queria na vida era uma lente daquelas que se usa para fotografar esportes, né, nas Olimpíadas, é uma lente da Canon, é uma 600mm 4.0 que custa $12.000. E eu, com a minha máquina muito simplesinha, pensei, poxa, tudo que eu queria na vida era essa lente para fazer essa cena desse filme, a cena de abertura do filme. 3 minutos depois, eu estava num banco de concreto no calçadão de Ipanema. 3 minutos depois, chega uma pessoa, senta no banco que eu estava sentado e puxa essa lente da bolsa. Aí eu falei com o cara, caraca, você foi enviado de Deus, você vai ter que deixar usar a sua lente. Aí ele me emprestou a lente dele, ele tinha um amigo em comum, que era jornalista, amigo meu também. Eu fiquei meia hora usando a lente, fiz todas as imagens que eu precisava fazer, devolvi a lente para ele. E aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Qual a probabilidade disso acontecer, né? E aí foram vários sinais. Eu me considero o cara mais medroso do mundo. Eu sou muito medroso. Eu só não deixo de fazer as coisas, mas eu sou muito medroso. E às vezes a vida tem que me sinalizar com um sinal muito grande para eu continuar acreditando no meu caminho. E aí, quando você vai vendo os pequenos sinais que a vida vai mandando no dia a dia, né, a gente começa a andar por um outro caminho na vida e começa a enxergar, igual eu enxerguei a Baía de Guanabara viva, onde todo mundo só enxergava a morte. Você pode enxergar naquela pessoa que você mais odeia, que te deixa doente só de você estar perto dela, você pode enxergar nela o seu maior professor e dar graças a Deus aquela pessoa ter aparecido na sua vida e começar a traçar a sua vida numa forma de gratidão, de aceitação desse momento que a gente está vivendo, embora seja o momento mais complicado da minha vida, e tenho certeza que é também da vida de todo mundo, né? E outras coisas que aconteceram no documentário Bahia Urbana, uma das principais personagens trabalha com cavalo marinho. Ela pegou 2 cavalos marinhos, um macho grávido, né, que no cavalo marinho a fêmea deposita os ovos na barriga do macho, é ele que faz a gestação. E aí a Nathalie me liga de manhã cedo, Ricardo, o macho pariu aqui no aquário do laboratório, a gente está indo soltar os filhotinhos na Baía de Guanabara. Aí eu pensei, cara, nossa, é a cena principal do filme. Eu peguei tudo que eu tinha e meu tanque de mergulho estava vazio. Ele tinha, assim, 10% do ar. E eu ia começar a fazer um mergulho com 10% do ar. A cena mais importante do filme, meu tanque de ar está vazio. Aí eu estava lá, ligando lá o cilindro no tanque e pensei, aí tudo que eu queria na vida era um tanque de ar cheio. Eu pensei isso, eu olhei para frente, eu vi uma pessoa que eu conhecia carregando 2 cilindros de ar cheios, andando na minha direção. Caraca, eu falei, porra, Wagner, não acredito. Esse tanque está cheio, tá? Então toma o meu tanque vazio e me dá um tanque cheio seu. Eu nunca encontrei esse cara em outra situação na minha vida. Eu só encontrei ele ali, carregando um cilindro de ar cheio, para eu fazer a cena principal do filme. Enfim, deixa eu só mostrar para vocês aqui, que se eu não mostrar aqui, vocês vão achar que isso é história de pescador. Deixa eu mostrar primeiro a cena que eu fiz com a lente emprestada, depois a cena dos cavalos marinhos.
essa é a cena de abertura do meu primeiro filme, O Mar Urbano. Eu queria muito fazer essa imagem da praia cheia. Essa imagem só dá certo você fazer ela se você tiver com uma super teleobjetiva, uma produção tipo Nat Geo, para você gastar $12.000 para comprar uma lente para fazer uma imagem que ficou 3 segundos no filme, não é esse tipo, pelo menos ainda não cheguei nesse nível, né? E essa pessoa veio e puxou essa lente e eu consegui fazer a abertura do documentário Bahia Urbana. Para quem nunca veio aqui, num dia de praia cheia em Ipanema, a gente chega a ter 500.000 pessoas compartilhando o espaço na areia, né? Eu acho que isso não vai voltar tão cedo. Mas, enfim, essa era uma das imagens que eu queria compartilhar. E a outra é do próprio documentário Bahia Urbana. Deixa eu ver se ele está aqui. Espera aí, deixa eu pegar ele aqui. A cena do cavalo marinho. Eu queria colocar para vocês aqui, para vocês verem a cena do cavalo marinho. Eu vou pegar ela aqui. Eles reproduziram no cativeiro e aí ela foi soltar os cavalos marinhos, né? Nasceram 1.500 filhotinhos. E eu com meu tanque de ar vazio, não dava tempo de enchê-la, tinha que soltar porque os bichinhos iam morrer no aquário. Ela não tinha infraestrutura para deixar esses bichinhos lá. E eu consegui fazer ela devolvendo, né, os cavalos marinhos na água, aparecendo aqui todos eles, acompanhei esses cavalos marinhos depois. E deixa eu voltar aqui para onde eu estou aqui com vocês. Cadê aqui? E consegui fazer essa cena do filme. Eugênia, eu acabei extrapolando um pouco o tempo aqui, né? Tinha mais coisa para falar, me empolguei aqui. Eu queria mostrar para vocês o último trabalho que eu estou desenvolvendo em Portugal já há 2 anos, que é o meu terceiro filme, chamado Rios Urbanos, que teve o patrocínio da ONU. A ONU, no documentário da Baía de Guanabara, ela foi só apoiadora. Dessa vez, a ONU patrocinou o filme. A Eugênia Barroco ajudou na pesquisa e na produção. E aí, infelizmente, a Conferência do Oceano ela foi adiada para o ano que vem, espero eu, né? E a gente... eu tive a oportunidade de mergulhar em 2 grandes rios de Portugal, o Rio Tejo e o Rio Sado. Eu tive a felicidade de filmar um cavalo marinho amarelo, lindo, quase embaixo daquela ponte vermelha. Como é que é o nome, Eugênia? Aquela primeira ponte, é Vasco da Gama, aquela vermelha que corta o Rio Tejo. Eu sou muito má, que eu nunca vivi em Lisboa, mas acho que é 25 de Abril. 25 de abril, mas enfim. Filmei um cavalo marinho lindo, amarelo, que foi notícia no Jornal de Lisboa, e é justamente, né, esse é o foco, né, de tentar descobrir esses animais bandeira, né, que possam vir a despertar dentro da pessoa aquela vontade de causar uma ruptura, né, uma ruptura com o estilo de vida, uma ruptura do bem, né, que a gente tem essa biodiversidade presente para estar inspirando as pessoas, né? E eu vou mostrar. Vi alguma coisa do som? Deu sim. Então, eu não sei se agora, Eugênia, a gente tem 1 hora só, Eugênia, pode estender um pouquinho. A gente tinha combinado 1 hora, né? Desculpa, Sim. Eugênia, pode falar. Não, fala, Mariana, força, força. A gente tinha combinado 1 hora para todo mundo que está aqui, mas acho que para quem puder ficar mais um pouquinho, se Ricardo se quiser estender mais um pouquinho, a gente tem algumas perguntas. Se você quiser, a gente pode passar para elas e você fala mais um pouquinho. Tá ótimo. Primeiro, eu queria agradecer pela sua fala, que foi além de inspiradora. Foi um privilégio para todo mundo que está aqui, acredito, escutarmos sobre sua trajetória, sua jornada, que é muito emocionante. E
e é muito inspiradora, que conta com essa rede de apoio que você falou, e que sensibiliza, e essa sua própria história sensibiliza tanto quanto a mensagem que você passa nos filmes. Então, queria te parabenizar e, em nome de todo mundo que mandou muitos parabéns e ficou muito inspirado pela sua fala. Então, Obrigado. agradeço em nome de todos, porque você vê o mundo de uma maneira muito bonita, muito sensível e fala com o coração. Então, eu anotei várias das suas falas que me marcaram muito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se sentiu também imensamente inspirado e emocionado pela a jornada que você compartilhou com a gente. Chega para a gente como uma jornada de responsabilidade, né? Mas é uma responsabilidade muito poderosa e que nos dá muita vontade realmente de mudar o mundo, como você já está mudando e já está inspirando todos nós, já está inspirando a sua filha, já está mudando o mundo mesmo. Então, muito obrigada. Obrigado. Um prazer e uma honra estar aqui. No chat, todo mundo parabenizou muito, ficou emocionado com tudo, comentou sobre o quanto a comunicação científica é essencial, relevantíssima e precisa estar próxima da sociedade, e como essa percepção da ciência ainda está muito longe, né, de chegar ao público ou de chegar de uma forma tão sensibilizadora, né? Então, esses foram alguns dos comentários. Tivemos hoje, inclusive, é o Dia do Cientista no Brasil, e que por isso só foi lembrado pela Daniele, obrigada, e que a Marcela comentou que o quanto ser cientista é um ato de resistência, mas eu complemento dizer que cientista e comunicador do planeta, tudo isso é um ato de resistência hoje, que a gente deve valorizar e deve incentivar todos que fazem isso de uma maneira tão rica como você, e todos que têm muita vontade de fazer, por favor, façam. Que a gente saiba falar com o mundo, né? Bom, uma pergunta da Marcela Portugal foi: Ricardo, como é feita a divulgação científica do seu trabalho nas comunidades mais pobres? Como consegue alcançar essas pessoas? Bom, eu tenho ido em alguns eventos que me convidam, né? Eu ainda estou sem um patrocinador oficial. Se eu tivesse hoje alguma instituição bancando a minha ONG, a gente poderia estar com um trabalho mais robusto, né? De abranger mais escolas, né? Às vezes eu vou numa comunidade de pesca artesanal, em um evento, numa comunidade de catadores de caranguejo, no mangue da Baía de Guanabara, fui lá, exibi um pedaço do filme, conversei com eles, né? E a maioria das vezes eu tenho ido a convite de escolas, né? Eu fui em algumas escolas públicas que me convidaram, eu fui, em algumas escolas privadas, e eu fui em muitas universidades. O trabalho ele teve uma receptividade muito grande aqui no meio acadêmico, né? Até o pessoal aqui da USP, do Instituto Oceanográfico, eles lançaram uma revistinha em quadrinhos, a história da Mariane, e o segundo número agora é todo sobre a Baía de Guanabara, e eu acabei virando um bonequinho. Eu sou o Rick, o amiguinho da menina, que está filmando com uma GoProzinha o fundo da Baía de Guanabara. E aí é muito interessante, porque depois a gente tem joguinhos para... Deixa eu acender essa luz aqui, peraí. A gente tem joguinhos, caça-palavra, jogo dos 7 erros, tudo com a biodiversidade marinha, né? E a própria biodiversidade marinha mesmo contada em forma de historinha, né? Para as crianças. Essa aqui teve uma tiragem de 15 mil exemplares, foi distribuída no Brasil inteiro, mas ainda é muito pouco, né? Tudo que a gente faz ainda é muito pouco, né? Eu acho que... Mas não por causa disso a gente deve ficar desanimado, né? Eu acho que, pelo contrário, justamente por causa disso, justamente porque tem tanto trabalho para ser feito, é como se nós fôssemos peixinhos que estivessem chegando num recife de coral vivo, mas com vários nichos a serem preenchidos, né? Com várias toquinhas que a gente pode entrar e preencher. Eu vejo hoje a literacia do oceano, a década do oceano, eu vejo ela dessa maneira. São tantas maneiras inovadoras da gente
traduzir a ciência, né? E que existem, que ainda nem existem ainda, né? Então, assim, é um campo perfeito para quem quer inovar, se arriscar e unir a arte com a ciência, né? Fazer esse pilar, né? Esse tripé que o Pedro Luiz tão bem cantou no nosso filme. Eu queria mostrar um minuto de uma das músicas do Pedro Luiz, que a gente fala muito nas ODS, né? ODS 14, A Vida sobre a Água, e um dos subitens é como combater a acidificação oceânica. Um problema tão complexo, né, que só diminui se a gente zerar as emissões, né, de gases do efeito estufa, mas o Pedro Luiz pegou e ele fez um reggae sobre a acidificação oceânica, que tocou na Conferência do Oceano e foi um sucesso, um pedacinho de 1 minuto, sabe, assim, é muita coisa para ser feita, muita coisa nova para ser feita, muita coisa para ser trabalhada, né? Eu acho que é um campo riquíssimo, né, para a juventude que está entrando. Eu, às vezes, sou convidado aqui para ir em universidades aqui, tem um índice de desistência altíssimo nos cursos de ciência ambiental e outros relacionados, né? Que o jovem não consegue se ver ganhando dinheiro fazendo aquilo. Aí o pai fala, mas o mercado de trabalho, meu filho, vai fazer engenharia, vai fazer direito, medicina. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? E a gente está vendo hoje que não é essa a questão, né, cara? Que o dinheiro ele é uma consequência do seu trabalho quando você faz ele com amor, uma consequência do seu sonho quando você consegue vivenciar ele na plenitude, né? As coisas vêm quase que milagrosamente para sua mão. Essa é a minha visão hoje, né? Assim, o mínimo esforço para conseguir o máximo, mas é um mínimo esforço que depende da sua coragem, né? De dar o primeiro passo. Deixa eu mostrar um pedacinho de 1 minuto da música do Pedro Luiz, que eu acho que é muito educativa no sentido... Já vi que tem gente aqui que conhece, falou que grande Pedro Luiz, sabe que ele já é cantado aí também em Lisboa, em Portugal, pelos grandes da música também de Portugal. Ele está com a gente, Eugênia, no nosso filme Rios Urbanos, né? E deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. É 1 minuto só, peraí. Aí depois a gente vai para outra pergunta. Peraí. Ácido não, carbonato de cálcio sim, descalcificação do oceano é ruim. Ácido não, carbonato de cálcio sim, descalcificação do oceano é ruim. Pelos mares estão desacontecendo. Tudo pelos ares é a bomba que estamos tecendo. Vou botar aqui, peraí. Opa. Stop sharing. Cadê a... Ué. Tá me escutando, Eugênia? Estou sim, Ricardo, estou. Cadê a Mariana? Pois não sei, é possível que ela tenha tido algum erro de ligação. Enquanto ela volta, eu vou só. Pode passar para mais uma pergunta. Sim, um segundo. Tem gente aqui querendo mergulhar comigo. Ricardo, me chama na próxima, não vai sozinho, não. Pode deixar. Agora. Ok, a Mariana está a voltar, que eu acabei de ver uma mensagem dela. Tem inúmeros comentários, peço desculpa. Eu sei que recentemente foi perguntado qual era o compositor, mas é o Pedro Luiz, não é? Das músicas. Uhum. Deixa eu ver aqui também. Ok.
Dia Nacional da Ciência. Perguntaram quando é que... Ok, perdi. Falou, eu perdi a pergunta. Bom, você compartilhou... Questionaram há pouco quando é que iam estar, como é que poderiam visualizar os documentários. Se quiser explicar isso, pediram os links dos documentários que referiste. Então, o documentário sobre a Baía de Guanabara, ele está disponível na plataforma Now, da Globosat. Ele está disponível lá gratuitamente. É só a pessoa tem que arrumar um jeito de assistir ele lá nessa plataforma Now. E a gente tem também vários mini vídeos. Você pode compartilhar, Eugênia, o site e o Instagram, que as pessoas ali elas têm vários conteúdos que elas podem... Eu partilhei no início, mas eu vou voltar a partilhar, sim. O site do Instituto, que lá tem uma websérie sobre a Baía de Guanabara, e o Instagram também, que a gente lançou essa semana, na segunda-feira, uma expedição para filmar as raias da Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, apesar de todo o impacto que a gente causa nela, ela é a 5ª baía do mundo com maior biodiversidade de elasmobranquios, né, que são os tubarões e as raias, por conta das 7 espécies de raia que a gente encontra na Baía de Guanabara. E eu estou filmando já há 2 anos essas raias, e a gente lançou a expedição agora com uma websérie, e já está nas nossas mídias sociais, as pessoas podem acompanhar os vídeos, as fotos. No último mergulho eu não filmei raia, mas filmei o coral-sol, que é um coral invasor do Oceano Pacífico, né? Que já chegou aqui com tudo, né? E ele compete por espaço com os organismos que estão nos costões rochosos, né? Com os nossos invertebrados marinhos, que são alimento para as raias, né? De alguma maneira, impacta também as raias, né? Ai, desculpa, eu caí rapidamente, mas eu consegui voltar aqui, perdi a música, mas eu já tinha visto antes, então espero que todo mundo tenha conseguido ver. Não sei quais perguntas foram mencionadas enquanto eu estava tentando voltar para o mundo virtual, mas eu tenho aqui anotado algumas questões sobre... Acho que você já respondeu, né? Sobre isso, quando saiu o documentário das raias, se tem um link para assistirmos os documentários e se o Instituto Mar Urbano tem algum apoio financeiro. Então, eu estou sempre na busca desse apoio financeiro, né? Mesmo no filme que a ONU patrocinou, eu consegui o dinheiro, comprei a passagem no cartão de crédito, e aí estava chegando o dia de eu viajar para Portugal, o dinheiro não chegou. Eu falei, cara, o que eu faço? Vou para Portugal ou não vou? Eu fui sem dinheiro. E aí eu vi que foi a melhor coisa que aconteceu, porque com os amigos da Eugênia, tem uma produtora de vídeo, a Mocho Coxo, eles fizeram toda a coprodução, e aí, pelo fato de eu estar sem dinheiro, eu tive que pedir um carro para a Kia Motors, a Kia emprestou um carro zero, a Canon de Portugal me emprestou todo o equipamento que eu sempre quis usar. Eu tento há 10 anos a Canon do Brasil me emprestar as coisas aqui, nunca consegui nada. A Canon de Portugal me emprestou os equipamentos. Uma loja que tem em Lisboa, que é a loja Color Photo, me emprestou drone, tudo que eu precisei. Então a gente ficou com uma mega produção. E aqui no Brasil também tem uma grande parceira também, que é a Seasub, que fabrica equipamentos de mergulho. Até usando a camisa deles aqui, ó. Mandaram para mim. Me mandaram uma roupa toda especial para mergulhar nas águas frias aí dos rios, né? E a Ocean Pact, que é uma empresa que combate desastres ambientais aqui no Brasil, a Ocean Pact também tem parceria com a Universidade do Porto, estão desenvolvendo lá um drone para filmagem subaquática. A Ocean Pact também me ajudou. Então, às vezes, a gente fala que tem mares que vêm para o bem. Parafraseando o meu amigo aqui, Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico, né? A gente fala que tem mal que vem para o bem, a gente fala, tem mares que vêm para o bem, né? A gente, às vezes, pela falta de um recurso, acaba sendo obrigado a fazer mais parcerias, e essas parcerias potencializam muito mais ainda o trabalho, né? É a mesma história também de estar aqui e sair sem ajuda nenhuma. Eu falei, eu vou ou não vou? Eu vou, cara, eu fui.
vamos com tudo, né? Conheci a Eugênia nessa época e estou muito contente com a ajuda dela. Acho que esse novo filme que vai sair na conferência do ano que vem da ONU vai ficar ainda melhor e estou muito animado, né? Estou esperando só agora os brasileiros voltarem a serem aceitos, né, na comunidade europeia para eu poder fazer uma nova visita a Lisboa. Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas espero que em breve, né? Sim. Bom, tem mais algumas perguntinhas, como a Idália Miranda pergunta: Ricarda, será possível entrar em contato com você em setembro, no início do ano letivo em Portugal? Bom, eu estou sempre disponível. É um prazer. Eu tive em escolas aí em Portugal. Eu fui na Bafoeira falar para 150 jovens de 13 anos. Eu achei que fosse ficar difícil, que eles fossem conversar, né? Mas foi 1h40 de conversa. Tivemos que acabar porque a diretora do colégio falou que precisava fechar o colégio para eles irem embora. Então, eu acredito que tem uma mensagem bem legal para a gente falar sobre a biodiversidade desses rios, né? Tão conhecidos e desconhecidos ao mesmo tempo, né? Onde é praticamente o berço da história da comunidade europeia aí na Europa, né? Desde os romanos, a gente tem lá uma história com o Rio Tejo, com o Rio Sado. Eu cheguei a filmar no Rio Sado pedaços de ânforas romanas com mais de 2.000 anos. E essa história toda tá ali para ser contada, né? Eu acho que vão ter muitas escolas, Eugênia, para a gente fazer um trabalho aí em Portugal depois. Eu posso deixar meu contato aqui também, Eugênia, meu e-mail também? Eu Acho vou que deixar seria ele aqui, ótimo. ó. O Cláudio Sampaio pergunta também para você se você inscreve seus filmes em festivais. Ele comentou do Circuito Penedo de Cinema, em Alagoas, se eu estiver certa, e perguntou se você escreve seus filmes em festivais. E a Ó, Lisandra Matos perguntou se você faz filmes em 360. então, eu comecei agora a fazer os filmes em 360. A tecnologia hoje está bem mais acessível, né? Eu tenho uma caixa estanque com uma câmera e o resultado é muito surpreendente. Parece que você está realmente mergulhando. Você coloca os óculos, né? São aqueles óculos que você fica imerso e estou fazendo os filmes. E a outra pergunta sobre os festivais, tem tantos festivais, às vezes eu não tenho tempo de ficar inscrevendo em todos. Eu participei de alguns com o documentário Bahia Urbana, e aí em Portugal eu participei do Cine Ecoceia, né, que é o festival de cinema mais antigo ambiental que tem em Portugal, tem quase 30 anos que eles fazem, e o documentário Bahia Urbana ganhou o melhor filme de língua portuguesa, né, que em Portugal eu considero um prêmio muito importante, né? O prêmio Camacho Costa. E por causa desse festival que eu fiquei sabendo que dava para mergulhar no Rio Tejo, no Rio Sado, e por causa disso eu acabei voltando aí para filmar os rios, né? Estou Sim, mandando meu e-mail aqui, quem quiser mandar um e-mail, ricardo@institutomarurbano.com.br, e estou disponível aí para a gente bom, tá somando. Do que eu puder fazer, eu faço. bom, acho que a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso e foi muito inspirador mesmo, Ricardo. Eu acredito que todos nós temos algo para comunicar dessa nossa relação com o planeta, com o oceano, e todo mundo que está aqui, os que não estão aqui também, merecem ser ouvidos e podem ajudar na sensibilização das causas que você traz e das nossas causas pessoais também, né? Que a gente possa reconhecer os comunicadores que existam em cada um de nós e florescer como você floresceu na sua profissão para comunicar de uma maneira tão bonita sobre esse ambiente que a gente ama tanto, que é o oceano, e que está ligado com os rios, está ligado com outros ecossistemas e outros animais. Bom, queria agradecer muito, pedir desculpas para todo mundo que a gente passou um pouquinho do tempo, mas com certeza valeu muito a pena, porque foi uma conversa muito rica. O Ricardo deixou o contato dele, ele está à disposição.
Tiveram muitos comentários parabenizando pelo seu trabalho, Ricardo. Acho que você foi muito, muito acolhido por todos nós que escutamos a sua fala. Então, muito obrigada a todos. Se você quiser falar mais alguma coisa, Ricardo. Claro, eu tinha uma última fala, né? Que foi depois de filmar a Baía de Guanabara, né? Por que que eu fui me arriscar para filmar o Rio Tejo, o Rio Sado, né? Que quando você fala de correnteza no mar é uma coisa, correnteza de rio é outra coisa. A correnteza de rio te leva embora. E os mergulhos ali são mergulhos técnicos. Não é permitido o mergulho, você tem que ter várias autorizações da Polícia Marinha, Autoridade Portuária. É uma via crucis para você conseguir fazer um mergulho, né? E são mergulhos mais profundos, a 25 metros, 35 metros, e o fundo do canal onde entra os navios vai a 50 metros, né? E aí tem, né, um verso famoso do Fernando Pessoa, né, que ele fala que o Tejo é o rio mais belo que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é o rio mais belo que corre pela minha aldeia. O rio que corre pela minha aldeia é o rio Caxiripó, é o Rio de Janeiro. E por isso eu fui para Lisboa, né? Somos um só, não existe fronteira entre nós, não existe uma fronteira física no oceano, não existe uma fronteira humana, né, racial. Eu acho que essa mensagem de eu estar indo para aí é uma mensagem de romper essas fronteiras, de considerar o oceano um bem único, né? O mal que vocês fazem aí no Rio Tejo, eu sinto aqui. O mal que eu causo aqui na Baía de Guanabara, vocês sentem aí. Eu acho que essa passagem, né, da gente entender isso e entender que somos cidadãos globais com compromissos globais, onde a gente tem que começar a atuar localmente, né, no rio da nossa aldeia, que é o rio mais belo, porque é também o rio que a gente tem toda a nossa identidade, que a gente cresceu, e que no Oceano Atlântico todos eles se fundem e se tornam só um, né? Não precisa da humanidade inteira ficar falando só sobre o Rio Amazonas. Parece que só existe o Rio Amazonas. Todos os rios são importantes, né? E esse vai ser a nossa missão, Eugênia, de levar esse filme, né? E passar essa mensagem, né? Tão bem já escrita e passada pelo Fernando Pessoa, a gente fazer um update 2.0 dela com a década do oceano. E enfim, é isso, gente. Agradeço a quem escutou as minhas loucuras até agora aqui. Foi realmente uma honra e um prazer, Eugênia. Muito obrigado, Mariana. Espero que a gente consiga depois conversar um pouco mais, Mariana, para você, de alguma maneira, aí no seu trabalho, a gente consiga fazer um nível de parceria também. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, Eugênia, também, por organizar essa semana que ainda tem mais 2 dias de falas. Não, tem até domingo. Este é o 3º dia de 7. Não exatamente. É mais que vão ter muitas falas interessantes ainda. Ainda dá para se inscrever. Bom, se vocês chegaram aqui, vocês já se inscreveram. Mas com certeza acompanhem as outras falas que acontecerão até domingo.